Vamos ao terceiro capítulo do livro Deus e o Universo, intitulado O Egocentrismo. Neste capítulo, o Baldi nos propõe um conceito muito próprio de egocentrismo. E é importante estarmos atentos a este conceito para compreendermos depois o desenvolvimento das ideias apresentadas no livro. Primeiro, nós temos que entender que egocentrismo de Ubaldi não é o mesmo que egoísmo. Para Ubaldi, o egoísmo é o egocentrismo degenerado, alterado, adulterado. O egocentrismo de Ubaldi, ele coincide com o conceito de eu sou. Então, o egocentrismo é um centro de convergência que forma os indivíduos do universo. Então, ele tem um sentido de centralização e não propriamente de exclusivismo, separatismo, como nós entendemos o egoísmo. E ele é apenas um centro de convergência de substância divina para permitir-se a formação de um eu sou menor. Portanto, todos nós somos centros egocêntricos nesse sentido. E sem o egocentrismo, naturalmente, não haveria a existência de nenhum indivíduo neste universo. Então, é uma necessidade para que se mantenha a coesão do ser e se forme a unidade substancial do universo, o eu sou. O egocentrismo, então, é uma necessidade própria da existência. Nós, particularmente, achamos que o termo, por dar vazão a certas dúvidas, poderia ser modificado com muito proveito. Poderíamos chamar o egocentrismo de autocentrismo, porque nós tiraríamos essa palavra ego, que traz todo o seu pejo. Portanto, para nós, nos nossos modestos estudos, egocentrismo de Ubaldi é, na verdade, o autocentrismo do ser. Necessidade, então, uma necessidade de formação de todos os seres do universo. E nós vamos entender com Ubaldi que o altruísmo é uma dilatação do egocentrismo. Os dois fazem parte da existência. Um não vive sem o outro, o egocentrismo e o altruísmo, que em Deus coincidem. Nós vamos encontrar na divindade exatamente a igualdade entre o egocentrismo divino e o autocentrismo, o altruísmo divino, né? Certo? Então, Deus concentra em si e doa de si na mesma intensidade. Ao contrário de nós, que de certa forma sofremos uma degeneração em que convergimos o autocentrismo em egoísmo. De forma que o autocentrismo ou altruísmo, o autocentrismo ou egocentrismo é uma necessidade e é impossível de ser destruída. Não se pode eliminar esse sentimento universal de autocentrismo. O erro está exatamente em um processo em que o egocentrismo se converteu em egoísmo e tornou-se um erro, porque o egoísmo ele traz uma intenção separatista, uma intenção de centralizar em si e obter vantagens de ser um centro mais poderoso do que outros. Mas em Deus, repito, nós vamos encontrar a igualdade entre o egocentrismo e o altruísmo. O autocentrismo e altruísmo. Ou seja, em Deus o egocentrismo divino é tão amplo que ele abraça em si todas as criaturas. É um egocentrismo perfeito que nós ainda não atingimos a condição de exercer. É um modelo ideal em que o autocentrismo ele se dá por amor a todas as criaturas
e ele se torna em igualdade ao altruísmo, o amor que doa. Então, vamos compreender nesse capítulo que estamos diante de um erro, o egoísmo. O egoísmo isola, o egoísmo responsabiliza-se pela morte de um ser. Imaginemos uma célula, se a retirarmos do organismo, ela morre, ela não sobrevive sem o organismo. Então, qualquer célula absolutamente egoísta representa um perigo para o sistema em que ele vive. O egoísmo é uma inversão da corrente da vida. É um processo através do qual todo ser se isola e torna-se um centro rival de outros centros igualmente egóicos. Portanto, há necessidade de que o amor equilibre esta força em nós, essa força egocêntrica, essa força que consubstancia o nosso eu sou, que é uma força egocêntrica. Ela tem a necessidade de se equilibrar com o amor, com a nossa capacidade de doação. Somente assim nós atingiremos a plenitude desejável. A necessidade do amor, então, é uma necessidade universal para que o nosso egocentrismo ele se equilibre, se iguale à nossa capacidade de doar, que é o nosso altruísmo. Bem, estamos, portanto, diante de um certo paradoxo que nós vamos ter que resolver no estudo do livro, e o Baldi vai resolver isso com muita clareza. É o paradoxo da pedagogia divina, porque no nosso mundo os espíritos, quanto mais tempos, mais egoístas são. A vida começa nos seus primórdios dotada de um intenso egoísmo que faz com que cada ser lute pela sua vida em detrimento da vida do outro. Faz com que cada ser ame muito mais a si mesmo do que ao outro. Faz com que ele retire a vida do outro para nutrir a sua própria vida. Um princípio que, evidentemente, é anti-evangélico, porque não foi o que o Cristo nos ensinou. Cristo nos deixou clara a lição de que aquele que quiser a sua vida, perdê-la-á. E aquele que doar a sua vida por amor, ganhá-la-á. Nós vamos resolver esse paradoxo à medida que nós penetrarmos no estudo do livro.